Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o Simple Present, tá? Em inglês, nós temos umas palavrinhas chamadas de auxiliar, que é o que marcam o tempo verbal. A gente não fica conjugando o verbo assim, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Não tem essa terminação, né? No verbo, não, tá? No Simple Present, a gente tem duas palavrinhas que a gente usa para marcar que a frase está no presente. Do ou does. E aí a gente vai usar o do, vamos colocar assim, de uma forma geral, e does quando o sujeito for terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, ou aquele pronome neutro it, né? Ou o sujeito for um sujeito neutro. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho uma frase, I cook very well. Vou colocar um verbo bem simplesinho. I cook very well. Então, observem que o meu verbo, ele tá normal, né? I cook very well. Se o meu sujeito for he, aí o verbo já vai ficar com S. He cooks very well. Tá? Por que que esse sujeito aqui, que esse verbo vai ficar com S? Porque o sujeito é a terceira pessoa do singular, né? Que é, no caso, ele. Então, acompanha esse auxiliar does. Esse S que está no verbo é o does que está escondido ali, tá? E o do, ele não modifica o verbo. Então, vamos lá. Se eu quero tornar isso aqui uma pergunta, então vai ficar, ó, do I cook well? Então, vamos supor que eu estou perguntando para o Kishel. Kishel, e aí, o que você acha? Do I cook well? Eu cozinho bem? Você gostou aí da comida? Então, a gente vai usar o do antes do sujeito para marcar que essa nossa frase, essa nossa oração está no presente. E aí, se eu quiser falar, usar isso aqui na forma negativa, o que que eu vou fazer? I do not cook well. E esse do not aqui, se a gente juntar, pode virar isso aqui, ó, don't. I don't cook well. Tá bom? Então, é só a gente colocar o do mais o not. Então, eu não cozinho bem. A gente não pode simplesmente falar I not cook well, tá? Não pode falar. Por quê? Porque em inglês a gente tem que ter o auxiliar aparecendo ali. Se eu dissesse, por exemplo, se eu usasse outro auxiliar, se eu usasse o auxiliar did, I did not cook well. Aí a minha frase já vai estar em outro tempo, que é o passado. Did é o auxiliar do passado. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, gente, eu não cozinhava bem. I did not cook well. Eu não cozinhava bem. Tá bom? Por isso que é importante a gente conhecer esses auxiliares, tá bom? Então, aqui eu tenho o auxiliar do, né, para todas as pessoas, e o does vai ser só para a terceira pessoa, do singular. Então, vamos supor, se eu quero fazer uma pergunta aqui, tornar isso uma pergunta, então vai ser does he, e o verbo vai ficar normal. Por quê? Quando a frase estava na afirmativa, o S, o does, estava aqui nesse S. Agora ele aparece. Então, se ele aparece, o verbo fica normal, tá? E não vai ter nenhuma modificação no verbo, tá bom? Does she cook well? Na verdade, isso aqui é uma pergunta. Does he cook well? Ele cozinha bem? E aí a gente vai ter a frase negativa. He does not cook well. E aí, novamente, a gente tem o does aqui. Então, o cook fica normal. Lembrando que a gente pode unir esse does com not e virar isso aqui, ó, doesn't. He doesn't cook well, ok? Então, agora nós temos aqui as atividades, tá? Então, por exemplo, no número 1, eu tenho assim, my brother, his favorite TV program every evening. E aí, o que que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver quem é o sujeito. Então, o sujeito é my brother. My brother é o mesmo que he, que é o nosso pronome de terceira pessoa do singular, que quer dizer ele.
E aí, lembrem aí que eu disse para vocês que quando a gente estiver se referindo a ele ou ela, o nosso verbo vai terminar com S. Nesse caso aqui, o nosso verbo termina com ES. Por quê? Aí entra na regrinha, né, dos verbos terminados em X, CH, S, SH, O, tá bom? Esses verbos aqui, para esses verbos a gente vai acrescentar ES, não somente S, tá bom? Ah, já coloquei o X aqui. Foi, muito bem. Então, a gente tem aqui, my brother watches his favorite TV program every evening. Na número 2, o sujeito é I. Não é he, nem she, nem it, nem é o nosso pronome neutro. Então, ou seja, esquece esse verbo com ing, porque a gente não está vendo isso. E aí a gente tem que analisar quem é o sujeito e ver, meu verbo vai ter o S do does ou vai estar na forma normal? Então, aqui na número 2, nosso verbo fica na forma normal, porque o sujeito é I. Então, I live in a small apartment near the college. Ok? Então, eu moro num pequeno apartamento perto da faculdade, ok? College é faculdade.